Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos totalmente reunidos nesta live para levar um pouquinho da doutrina espírita para vossas casas. E assim, nessa quarentena que ficamos, nós não estaremos tão desligados da nossa casa de oração, de nosso ser. Hoje temos a alegria de apresentar a nossa irmã Selma Fregoni, lá de Boituva, frequentadora da Fraternidade Espírita Mensageiros da Paz, nas suas sopas, nas palestras, e também frequentadora do Centro Espírita Maria de Nazaré. A Selma é de família espírita, desde os 14 anos milita ativamente no espiritismo, faz palestras muito bonitas, que eu tenho notícia, já assisti uma gravada que me deram, e isso é muito importante, e hoje ela estará conosco. Muito bem. Eu vou abrir a reunião com o seguinte tema: cura-me, Senhor, Senhor, e Senhor, eu serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. É de Jeremias 17:14. Vejam vocês o importante que é desse versículo, o seu teor, e nos concita a fé. A fé que transporta montanhas, a fé que faz com que a gente vença qualquer situação, a fé que faz com que também nós passaremos por toda a situação de uma forma bem ativa, bem precisa, e isto é importante, porque quanto mais nos cuidarmos, quanto mais estivermos recolhidos, nós teremos também a possibilidade de, pelo menos uma vez por dia, orarmos por todas as criaturas que estão enfermas. Então é importante, porque nós estamos dando um pouquinho de nós e não estamos precisando do socorro que talvez o outro precise. Isso é muito importante para que vocês meditem bastante na noite de hoje. Então agora nós vamos passar a palavra a Selma sobre o tema. Por favor, Selma. Obrigada, agradeço as palavras, mas quanto fazer palestras tão boas assim, eu sou aprendiz ainda, tá? Ainda tenho muito que aprender. Eu acho que o Espiritismo, ele mostra que a gente tem que estudar sempre, tem que aprender cada vez mais, que a gente não sabe nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem muita coisa a aprender dentro do Espiritismo. Então, hoje o tema que passaram para mim, pediram para mim falar um pouquinho, é a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? É do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10 a 12. Né? Vou começar simplesmente com uma oração. Vamos pedir ao nosso Pai Celestial que nos inspire, que nos dê paz nessa noite, que nos dê tranquilidade e que nos abram os ouvidos e que abram a nossa mente para que a gente possa aprender um pouquinho, o mínimo que seja, do ensinamento dele, para que a gente possa compreender e praticar esses ensinamentos. Então, a minha palestra hoje, eu vou fazer uma analogia sobre a escola, a nossa escola tradicional, né? O que acontece? Uma criança, quando ela entra na escola, na pré-escola, ela vai começar a ter noção do que é a leitura, das letras, dos números, mas não vai saber fazer uma leitura muito bem feitinha ainda, vai ter dificuldade. Passa na primeira série, o que acontece? Ela começa a ter uma noção maior, vai se aperfeiçoando, vai começando a ter noções de matemática, né, geometria e outras coisas mais. E vai, assim vai. Série por série, ela vai se aperfeiçoando, né? Até que você chega a ser vamos dizer assim, chega até um curso profissionalizante, uma faculdade, PhD, o que for. Você começou do pouquinho, foi crescendo, foi estudando e foi aprendendo.
E o que acontece? Você vai pegar uma prova da faculdade e vai aplicar para uma criança de primeira série, né? Ou então a gente vai pegar a gente vai necessitar do conhecimento de um engenheiro para construir uma casa, né? A gente vai pegar, vai pedir para a criança de primeira série fazer uma casa, o projeto de uma casa. Ela vai até desenhar uma casinha para a gente, o mais simples possível, mas ela não vai ter aquele projeto, aquele conhecimento. Então é mais ou menos isso que acontece com a gente. Cada ser humano está num grau de evolução. Cada ser humano está num grau de aprendizado. Então, uns estão mais, vamos dizer assim, mais aptos, né, a auxiliar aquele da primeira série, do começo, a se desenvolver, né? E o que acontece? Nós estamos aqui para aprender e praticar o quê? Não é a matemática, a ciência, é os ensinamentos de Jesus. É aí que está o nosso desenvolvimento. Aí que está a nossa evolução. A evolução vem dos ensinamentos de Jesus e sua prática. Do que adianta um conhecimento catedrático, um conhecimento de letras, um conhecimento de livros, se você não pratica? A prática é o principal argumento, a principal forma de se efetivar um aprendizado. Não adianta um engenheiro estudar 50 anos se ele nunca fez uma casa. Não serviu nada para ele o estudo. Ele tem que efetivar. Ele vai ser um engenheiro civil, ele só vai ser efetivado, vai ser reconhecido quando ele edificar uma casa. Aquela casa foi feita pelo engenheiro tal. E é mais ou menos isso que acontece conosco. A gente vai ser lembrado mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente conhece. E os ensinamentos de Deus é isso, de Jesus. A trajetória de Jesus foi essa aqui na Terra. Foi efetivamente vivenciar o ensinamento dele. Ele vivenciou cada ensinamento que ele nos deixou, cada pedacinho dele. E nós? Nós fazemos isso no nosso dia a dia? Nós fazemos essa efetivação dos ensinamentos que nós aprendemos? Nós temos esse discernimento de conseguir fazer isso, né? O que vai ser cobrado de nós? Eu acho que cobrado é uma coisa meio estranha, ninguém vai cobrar. Somos nós mesmos que vamos fazer uma autoanálise quando nós deixarmos o corpo físico, né? Do que a gente deixou de fazer, o que nós mesmos vamos nos cobrar, o que nós aprendemos e o que nós praticamos. Dentro do meu conhecimento, o bem e o mal está escrito em nós. Nós sabemos discernir, sim, muito bem, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que não é o bem, o que é o mal. Nós conseguimos discernir. Às vezes, nós estamos tão envoltos na carne que a gente deixa um pouco de lado o bem e o mal e acabamos nos deixando envolver com o nosso dia a dia, com as nossas amarguras, com os nossos problemas do dia a dia, dizendo assim. E esquecemos um pouco desse ensinamento que está dentro de nós. E a espiritualidade nos intui diariamente. Diariamente, ela nos intui o bem e o mal. Temos, principalmente nós, espíritas, né, a obrigação da prática do bem, da prática do bem, não apenas o conhecimento. O bem está em coisas simples. Eu sempre falei, o bem, a praticar a bondade está um bom dia ao seu vizinho, ao gari. Vocês já imaginaram como essa pessoa se sente tão sozinha?
ela se sente até invisível. Você basta falar um bom dia, um sorriso. Hoje em dia está meio difícil, cara. Com as máscaras fica meio difícil o sorriso, mas a gente consegue sorrir pelos olhos. Então, a gente falar um bom dia com ênfase para a pessoa, pode ser que mude o dia dela. E isso é fazer o bem. É uma coisa simples. Um copo de água para uma pessoa é fazer o bem. Não precisamos começar com grandes coisas, mas quando vamos fazendo as pequenas coisas, as grandes coisas vão aparecendo para a gente fazer. Vocês vão falar assim, mas a prática do bem, o que tem a ver com o que nos... Desculpa. Com quem, muito que me foi dado, muito me será pedido, né? Por que isso? Porque é justamente aí, aquilo que nos é dado, né, vai nos ser, eu não falo cobrado, mas a gente vai ter que ter um acerto de conta. E muitas vezes a gente cobra dos outros um comportamento e não olha para nós, não vê a nossa capacidade que nós temos de fazer o bem, a capacidade que nós temos de auxiliar o próximo. Como eu falei, num bom dia, num copo d'água, não importa o que seja, numa roupa, né, um prato de comida, não importa. Mas a gente tem a obrigação de auxiliar o próximo. E por que não também em ouvir? Quantos de nós está disposto a ouvir o nosso próximo? Geralmente, quando a gente ouve uma palestra, muitos, agora eu vou criticar um pouco, não diria, mas um comentário, algumas mensagens mediúnicas que a gente recebe, a gente já lembra logo. Essa mensagem é para o meu marido. É para minha esposa. Não, essa mensagem é para o meu vizinho. Não, é para o meu filho. Não, essa mensagem primeiro é para nós. A mesma coisa dos temas de palestra. Os temas de palestra, primeiro é para nós aprendermos, para nós olharmos para dentro de nós e analisarmos o tema, a frase que nos foi dado para desenvolver a palestra. Primeiro é nós, para depois os outros. Por isso que muito foi dado, muito será cobrado. Porque nós temos essa oportunidade, nós temos o discernimento do bem e do mal, do certo e o errado. Então, nós temos capacidade de aprender cada vez mais. Mas aprender o quê? Aprender só a matemática, a ciência? Não. Necessitamos disso para a nossa carne, para o nosso desenvolvimento, para a nossa encarnação, para podermos ter o sustento do nosso corpo. Mas nós também temos que aprender a moral, os ensinamentos de Jesus, para o nosso crescimento espiritual. É através do nosso crescimento espiritual que nós vamos dizer assim, se aproximar da divindade. A divindade não está só em nós, está em cada um de nós. Todos nós somos filhos dele, então todos nós temos a divindade dentro de nós. O mais alto até o mais humildezinho lá, o mais pobrezinho, né? Tem a divindade dentro dele. E muitas vezes nós esquecemos. Até um dia eu estava comentando com as meninas que eu sinto falta dessa coisa simples que a gente tinha antes. Aquela coisa da simplicidade, até mesmo dentro do espiritismo, aquela coisa mais simples. Hoje a gente vê uma grande erudição, mas parece que a gente perdeu um pouco daquela coisa gostosa, daquela coisa mais simples dentro do espiritismo. Eu me recordo, quando eu era criança, eu frequentava um centro de mesa branca, né? Era muito interessante, porque era uma mesa enorme, todo mundo se sentava à sua volta, e o médium incorporava, ele pedia para a gente anotar, porque ele não lembrava mais, depois, porque ele estava totalmente incorporado, a gente fazia as anotações. Então, era uma coisa tão gostosa, era um ensinamento mais simples, era uma coisa mais pura, até parece, do que muitas vezes a gente vê hoje.
Hoje a gente vê muita coisa, muita, demais, mas parece que falta um pouco aquela coisa de amor, de simplicidade, de pureza, de que a gente encontrava ontem, entendeu? Então eu acho que aí que está. Muito nos foi dado e muito nos será cobrado, porque nós tivemos a oportunidade de aprender, mas ao mesmo tempo a gente perdeu com todo esse aprendizado, né? A gente precisa rever um pouquinho essa parte, essa questão da simplicidade, desse conhecimento puro dos ensinamentos de Jesus, que era mais uma prática, porque na realidade era só a parte teórica, só a parte erudita da coisa. Tem uma frase que me chamou muita atenção no livro que eu li, trabalhe nas boas obras. Ninguém segue o evangelho sem transpirar. Olha que bonito. Ele mostra que para a gente fazer uma boa obra, a gente tem que transpirar. Para transpirar é uma questão física, não é uma questão apenas intelectual. Então não basta só a leitura, só a intelectualidade. A gente necessita da prática simples, mas da prática. Cada um pode, dentro do seu limite, dentro do seu conhecimento, fazer a prática do Evangelho de Jesus, né? Então, uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Pode ser que eu tenha um tempinho a mais, mas se eu empolgar muito para conversar, eu vou longe. Um dia seremos defrontados com o bem que deixamos de fazer. Será que estamos preparados para isso? Para sermos defrontados com o bem que deixamos de fazer? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Osmir? Muito bem. Ótima palestra, muito esclarecedora. Embora nós temos que falar pouco pelo tempo, mas você resumiu muito bem. Gostei demais, gostamos demais. E agora vem aquela parte boa das perguntas e respostas, em que a Selma está ávida para responder. Mais ou menos, vamos lá. Vamos tentar. O Osmir vai me dar todo o suporte necessário, certo? Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos aguardar o pessoal escrever aí. E enquanto isso eu queria só fazer um comentário que é o que a gente já estava conversando outro dia, sobre o pessoal, principalmente o pessoal que frequenta, né, as reuniões, seja de terça, seja de sexta aqui em São Paulo, seja de domingo. A questão de, óbvio, todo mundo durante a semana, aí tem pessoas que estão trabalhando, outras pessoas estão em casa, mas que a gente consiga pelo menos aí cumprir, não entrar tão tarde assim na palestra, até porque tem toda a questão da corrente, que vocês já sabem, enfim. E também em prestigiar também a quem está aqui se expondo e fazendo a palestra aqui, né? Porque tem pessoas que acabam entrando tarde, tá em casa, se perde no tempo, enfim. Mas aí é só um comentário seguindo aí as orientações que foram me passadas anteriormente. Tá ok? O Lair ele fala, como nós espíritas podemos colocar em prática, vivendo nos limites do nosso lar, tudo que aprendemos em nossos estudos evangélicos? Como nós espíritas podemos colocar em prática, vivendo no limite de nosso lar, tudo o que aprendemos em nossos estudos evangélicos? Como assim, no limite do nosso lar? Eu acho que Na verdade, eu entendo que ele fala assim, nessa época de pandemia, que todo mundo está preso dentro de casa, né? De praticar tudo que aprendeu dentro da nossa própria casa. É isso que eu entendi. Não, mas eu acho que aí começa pela fé e pela esperança, né? No momento desse que a gente está fechado com a família, é um momento que a gente tem que transmitir aquela confiança em Deus, principalmente
pleiteando a frase que isso vai passar, mas confiando em Deus. Mesmo durante essas dificuldades, a nossa fé tem que aflorar, né? E auxiliar o próximo, sim, tem várias maneiras, mesmo dentro da casa que a gente pode auxiliar o próximo, e mesmo auxiliando a família. A família, podemos pegar o ensinamento do Evangelho e transmitir ainda mais para eles. O Evangelho no lar, nesse momento, é essencial, eu diria, né? Para a gente poder, né? Sei que há dificuldades. Eu tenho 2 crianças pequenas, 2 netos aqui, que me deixam doida de vez em quando, né? Então, eu sei o que é testar limites dentro do nosso lar. Mas é aquela coisa gostosa, é aquela coisa de amor, aquela coisa de família estar presente. A gente tem que aprender a agradecer esses momentos difíceis, porque nós temos uma família ao nosso lado. Mesmo que, às vezes, ela esteja meia conturbada, né? E meia preocupada com tudo que passa, mas nós temos a nossa família ali pertinho de nós. Tem muitos que estão bem separados dela, né? Isso mesmo, muito bem respondido. E eu lembrando como você iniciou a sua palestra, nós vamos lembrar que o lar é uma escola de aprendizado. E de tempos em tempos nós temos, como na escola, tem que fazer uma prova. E nós estamos fazendo a nossa prova. Aquele que fez dos estudos, que soube estudar muito bem aquilo que foi dado pelos professores, pelo Evangelho, por tudo que aí está, vai sair bem. É claro que ficar dentro de um lar é difícil com outras pessoas, mas o relacionamento é uma coisa muito importante, não é, Selma? É verdade. A gente tem dificuldades. Às vezes somos pessoas muito diferentes, né? Mas eu acho que ali é o exercício, né? É o exercício da paciência, do amor, do carinho, da compreensão, do ensinamento e do aprendizado, né? Olha, uma senhora estava, você me falou dos seus netos, uma senhora estava me dizendo que ela está aprendendo de novo a observar mais os netos e a brincar com eles para preencher o tempo. Ela tem que se dividir todinha. Então ela está brincando momentos que não dava, ela arrumou um tempinho. E ela disse que isso tem feito tão bem para ela, tem dado uma satisfação tão grande. Então vocês vejam que tudo que vem para que a gente sofra um pouco também tem um grande cunho de favor à nossa maneira de ser, não é mesmo? Sim, com certeza. A Jussara, Olha, por exemplo, um minutinho só, vocês vejam, eu tinha, desde que meu pai desencarnou, eu tinha já, fazem bastante tempo, eu peguei a mania de não comer mais na mesa, nem de sala de jantar, nem na cozinha, e eu pegava um prato e ia diante da televisão. Sabe que no outro dia eu comecei a comer, eu me peguei, eu falei, meu Deus, eu estou aprendendo novamente a fazer as refeições na mesa. Para que eu tenho essa mesa aqui? Para enfeite? Então, essas pequenas coisas nós estamos fazendo agora. Estamos reaprendendo. Reaprendendo mesmo. Eu que moro num edifício aqui, a gente vê principalmente os pais mais jovens, não tanto os mais antigos, mas com essa modernidade toda que vem acontecendo, o que acontece? Os dois trabalham fora, deixam os filhos na mão de uma babá, de final de semana estão cansados, traz a babá para cuidar também, e praticamente passa ali 2, 3 horas no máximo com os filhos por dia. E hoje a gente vê a maioria aqui que até trabalhando em home office, desce aqui, porque não está podendo entrar o pessoal de fora no prédio, né? Então desce, brinca um pouco, então está tendo essa interação maior com as crianças também, em que a maioria aí, entre aspas, acaba sendo educada e cuidada por babás e pela escola. E as funções que é dos pais de educar tanto a educação social quanto a educação, como é que fala? Educação evangélica, vamos chamar assim, acaba não acontecendo, porque é o que a gente escuta muito falar, a obrigação é da escola de educar. Não, não é da escola, começa ali pelos pais. A escola tem a educação de ensinar o português, a matemática, enfim, entre outras coisas.
Vamos lá, a Jussara ela pergunta: é uma responsabilidade tudo que aprendemos e não praticamos? Sim, com certeza. É nossa responsabilidade. Tudo que aprendemos e não praticamos, geralmente se põe que a gente vai ser cobrado. Não, não é a gente que vai ser cobrado. A gente vai se autocobrar a hora que a gente estiver desencarnado, que a gente ter a consciência plena, né? Eu acho que a hora que a gente desencarna, a gente tem uma consciência mais plena, por mais que a gente instrua, aprenda bastante agora nessa encarnação, mas ainda a gente tem um pouco vamos dizer assim, a percepção bloqueada pela questão corporal. Mas a hora que a gente desencarnar, a gente vai ter uma consciência mais plena. E com certeza isso vai nos pesar muito. O bem que a gente deixou de fazer vai ser muito pesado para nós muitas vezes. Sabemos que Deus nos ama infinitamente e que nos auxilia o tempo inteiro. Mas mesmo assim pode ter certeza que vai nos doer muito isso. Ela faz uma segunda pergunta aqui, que é: e a falta de fé? Eu acredito que seja no termo aí da responsabilidade também, né? A falta de fé, eu acho que fé é um aprendizado diário, né? Fé a gente aprende com a pequena coisa e com as grandes coisas. Então, fé é um exercício diário, é um exercício de confiança que a gente tem que ter com Deus, né? Eu sempre falo, a gente reza o Pai Nosso, mas a gente não cumpre. Seja feita a vossa vontade. É maior, como se diz, confissão de fé do que essa. Seja feita a vossa vontade. Mas não é bem isso que a gente quer, né? A gente quer a nossa vontade, né? Mas a gente professa a fé toda vez que a gente reza ao Pai Nosso. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente não sente ela. A gente não confia tanto em Deus. E a gente também quer que as coisas se resolvam no nosso tempo, e nunca no tempo dele. Então, é uma questão de confiança, de paciência, né? De poder se deixar na mão do nosso Criador, né? A Priscila ela pergunta: como proceder a esse turbilhão de informações e sentimentos que estamos vivendo? Como proceder? Olha, eu acho que aí é o eu de cada um, né? A gente precisa filtrar e muitas vezes a gente precisa até se distanciar um pouco de tantas informações, de tantas notícias, de forma até meio que exageradas, midiáticas, para a gente poder discernir a coisa, para a gente poder analisar. É com calma e não querer, vamos dizer assim, eu quero saber uma coisa e vou buscando. Calma, vamos buscar, vamos analisar, vamos buscar outra coisa, vamos analisar. Tudo tem seus prós e contras. Então a gente precisa, aos pouquinhos, ir analisando e vendo. E principalmente eu acho que a gente ver a vivência, né? Do que está acontecendo, das coisas, como ela se encaixa no contexto. Não apenas deixar as coisas se transparecerem ou deixar-se ir pelo que os outros falam, né? Porque cada um tem sua forma de ver e viver. Osmir, quer falar alguma coisa? Você está muito quietinho. Não, eu estou observando você. Vamos lá. A Jussara ela pergunta: ser espírita não foi um pedido antes da nossa encarnação para não cometer e repetir os erros de outras encarnações? Eu acho que não foi um pedido. Eu acho que quando a gente estava desencarnado, a gente teve um grau de conhecimento que nos permitiu ser espírita. Porque eu falo que a religião é como a gente vê Deus.
entendeu? Mas não o Deus físico como as pessoas pintam, mas o Deus, o interior da gente, como a gente vê Deus. Então, quando você chega a um determinado conhecimento, a religião X te mostra um Deus de um jeito, você fala, não, Deus não é assim. Então, essa daqui não me serve. Essa religião me mostrou o Deus como encaixa no meu conhecimento, no meu íntimo. Então, é essa que eu vou seguir. Não precisa ser propriamente espírita, né? Não precisa, não é nós espíritas somos os seres evoluídos, os anjos. Não, bem pelo contrário. Nós somos um dos mais devedores. Se nós somos espíritas, temos principalmente o dom da mediunidade. É uma grande responsabilidade que a gente traz nessa encarnação, né? Então, espero que eu tenha. E outra, nós, quando estamos para nos reencarnar, ou encarnado ou desencarnado, nós temos o livre-arbítrio. Aí a gente escolhe e promete que vai fazer 1000 coisas, porque sempre é assim. Sempre que a gente faz algo de errado, depois que a gente já achou que está errado, que se acertou, aí fala, olha, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer aquilo. Saiu na porta de casa, se alguém nos fizer alguma coisa, a gente faz pior ainda. Nós estamos em evolução, então a gente não pode se cobrar, porque prometeu vir do lado de cá e fazermos tudo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o momento certo, o momento exato, porque senão a gente vai entrar em parafuso. Deus é tão bom que nos dá a lei da reencarnação, que é para quê? Para a gente crescendo. A gente não pode fazer tudo de uma vez só. Não é porque eu prometi. E depois essa história de eu prometer é uma coisa muito perigosa, porque aqui eu chego do lado de cá, encarnado, e começo também a julgar os outros. Eu nunca me julgo. Eu julgo os outros. Olha, prometeu e não fez, prometeu e não fez. Parece político, né? Geralmente a gente fala prometeu e não fez, mas a gente está olhando lá dentro também, né? Sim. A gente prometeu e não fez é para nós, né? A gente fala para os outros, mas na realidade o prometeu e não fez primeiro é para nós, que a gente está vendo nossos errinhos nos outros, né? Olha, o importante é que o Espiritismo, ou outras religiões também, nos dão a consciência do que é o bem e o que é o mal. Isso. E a gente tem que analisar e entrar nos eixos. Agora, eu faço melhor até onde dá. Como eu falei, tem o livre-arbítrio. De repente, eu ponho tudo a perder. Então, porque eu pus tudo a perder, eu vou me isolar num canto, só vou chorar e não vou querer saber mais nada. Pelo contrário, levante a cabeça e vá adiante e faça de novo melhor. É a lei da reforma, da regeneração. É assim que a gente cresce. Yuri? O Ricardo ele pergunta, toda a população, indiferente da religião, a maioria não tem amor ao próximo. Essa pandemia veio mostrar isso e assim tentar mudar isso? As pessoas ter mais fé? Olha, eu acho que ela não deixa de ser um aprendizado, né? Não deixa de... mas é o que eu ouvi esses dias numa live que se a pessoa ela é pessimista e está presa na casa com a pandemia, por causa da pandemia, ela vai continuar sendo pessimista. Vocês não vão... Se ela se propor a mudar, ela vai mudar com ou sem pandemia, entendeu? Mas se ela é uma pessoa pessimista, que não vislumbra nenhuma luz no horizonte, ela estando na casa, pode ter uma guerra do lado dela, dentro da casa dela, ela não vai mudar, ela vai continuar como está. Já é um otimista também, ele vai ver o lado bom do aprendizado, do crescimento, e ele vai continuar, vai ajudar o próximo e tudo mais. Eu acho que vamos dizer assim, uma coisa que eu gostei é que deu uma parada. Nessa parada, nos dá a oportunidade de pensar, de nos autoanalisar,
Então, com isso, a gente pode e deve observar o nosso próximo, mas não quer dizer que todo mundo vá fazer isso. Quem tiver a consciência, quem aproveitar essa parada que o mundo deu para fazer uma autoanálise, com certeza vai olhar com o próximo com olhos diferentes, de uma forma diferente do que ele fazia antes dessa parada que o mundo deu. Eu tenho uma conhecida que, em vez de aproveitar os momentos, é um momento difícil, a gente tem que se recolher, etc., e tem que fazer um aprendizado disso tudo, e que vai ser bom para a gente. Mas essa pessoa já fica assim. Estou passando por um pedaço difícil. Muito bem. Eu vou. Aí o que os videntes disseram? Depois desse vem o quê? Vem uma nova pandemia? O que doença vai vir? Eu falei, meu Deus do céu. Então a pessoa já quer se preparar para a próxima situação difícil. Não é assim. Os momentos bons nós temos que aproveitar. E dentro desses momentos, como você falou, foi uma parada tão importante que nós temos que aproveitar como um momento bom na nossa vida. Nós relacionamos, as pessoas reformularam, a gente pode abrir os armários de todo mundo, está tudo certinho, as roupas certinhas, algo de família mandaram fazer. Eu conheço uma pessoa que pegou todas as fotos da família, passou tudo no computador, ficou até 2, 3, 4 horas da manhã e depois me ligava para falar o que estava fazendo, sabe? Então essa pessoa fez tudo, todos os álbuns, fez tudo. Agora não sei o que, agora está se atualizando nos filmes. Então tudo que é filme, quer ver, quando está numa vida comum, só fica vendo bobagens, não se percebe a nada. Tudo isso é bom, a gente cresce, né, Yuri? Eu acredito que sim. Eu não estou falando. Eu ia falar que aquelas fotos que você quer recuperar não tem jeito, aquilo é muito antigo, não adianta. Eu acho que passaram um trabalhinho para você, então, né, Yuri? Vários, não foi um só não, viu? Vamos lá. Mas olha, até meus relógios antigos, relógio carrilhão que eu tinha, até isso ele consertou. Não foi bom? Não, foi. Eu aprendi tanto. O Ricardo está aqui ainda falando que sou eu, mas ele também está colaborando. Ele está pintando as mesas, fazendo várias coisas aí, né? E olha, ele tirou as fotos lá do centro. O nosso jardim nunca esteve tão lindo. Ele tirou as fotos e ele falou, olha que bonito. Eu falei, claro, Ricardo. Nós não estamos indo lá no centro. Nós somos todos perturbados e a gente entra lá, as plantas fenecem todas. Agora são os bons espíritos. Aquelas plantas estão ficando maravilhosas, estão dando cada flor linda, só vendo. É uma oportunidade até para a natureza se regenerar, sem a gente por perto, né? É verdade. 10 minutos? Isso. Puxa, qual é a outra pergunta? O William, ele te pergunta, gostaria muito em acreditar que com essa pandemia podemos melhorar como seres humanos. O que vocês pensam sobre isso? Foi o que eu falei. A gente está tendo uma oportunidade de parada, né? De parada, esse momento de você parar, é de você aprender, de você pensar, repensar. E eu acredito sim que a gente vai aprender muito e vai melhorar. Mas não quer dizer que vai ser de uma forma geral. Não vou dizer que a população global, nossa, vai sair anjinhos. Vão sair todos bonzinhos. Não adianta. A gente sabe, a gente vê nos noticiários que as coisas ainda têm muito que caminhar para isso. Mas eu garanto para você que muitas pessoas com consciência, até devido à correria, não teve muito tempo de parar de raciocinar, agora com essa parada, estão raciocinando, estão avaliando os seus valores morais e seus valores físicos no dia a dia. Estão reavaliando até as pessoas. Uma brincadeira que falou que se a gente
está distanciando de todo mundo, a hora que a gente voltar, a gente vai aproveitar para excluir aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas que a gente não quer, a gente vai deixar elas em quarentena ainda. A gente vai trazer só, tirar da quarentena só aquelas que a gente gosta mais, que a gente quer perto de nós. Então, eu acho que é um momento de reflexão. Muitas pessoas vão melhorar, outras, infelizmente, vão perder a oportunidade, eu diria até, dessa parada global para se refazer um pouquinho, né? Olha, a programação do cristianismo, Jesus trouxe os seus ensinamentos fazem 2000 anos. E a humanidade cresceu muito pouco até agora, porque a gente se revolta com tudo, a gente se esperneia com tudo. E, não, mas a humanidade está melhor. De certa forma, sim. Mas se vocês verem, maquiaram muita coisa tenebrosa que faziam no passado de uma forma diferente agora, de um ódio no campo mental, em vez de fazer com as mãos, tirar a vida de alguém, etc, etc. A humanidade cresce sim, mas aos poucos. Isso daqui vai ser um aprendizado para nós. Aos poucos vamos crescendo, aos poucos. Mudança radical de uma hora para outra? Não. Talvez nós que estamos hoje aqui, nem sintamos tantas diferenças, mas nossos netos, nossos bisnetos, esses sim, vão sentir muito mais a diferença do que nós estamos passando hoje. Eles vão ter uma visão bem melhorada. Vão ter, porque camadas de espíritos de boa hierarquia espiritual estão retornando. Nesse espaço todo, daqui 4, 5 anos, e já estão nascendo, quando tiverem seus 20, 30 anos, direcionarão a Terra para uma outra maneira de ser, para outra forma. E aí, automaticamente, as coisas vão mudando. Vocês verão, mas isto tudo é uma base para nós. Nós vamos estar do outro lado, mas como a vida continua e a gente pode ser impertinente do outro lado, a lição é a mesma para nós, não é? A gente vai ter que aprender do mesmo jeito, ou aqui ou lá. Exatamente. Bom, tem... Não, perguntas não. Na verdade é uma colocação aqui, e eu assino embaixo como quase 100% do pessoal que está assistindo a gente aqui. A Jussara, ela fala que você deveria aproveitar esse tempo para escrever a biografia da sua vida e a sua história dentro dos mensageiros. Isso aí a gente já conversou, já te falei 1 milhão de vezes. Sim, senhor. Olha, se eu encontrar aquelas pessoas em que eu posso falar sobre o que passou-se comigo, e a pessoa for dar o formato do livro, tudo bem. Agora, eu formar um livro, eu não teria condições. Agora, teria condições, sim, se alguém me tutoriasse e desse um relacionamento a tudo isso. Por que não? Por que não? Você conhece alguém, Jussara, doutor Luciano? A gente já vai terminando só. E aí fazer uma brincadeirinha aqui no final. A Selma ia falar alguma coisa. Quem? A Selma ia falar alguma coisa. Pode falar. Eu ia falar que você ia anotando já. Já vai anotando, depois a pessoa só vai estruturar o livro para você. Mas depois de uma certa idade, a gente fica com preguiça de escrever, sabe? É mais fácil falar. Eu estou treinando para quando chegar do lado de lá, falar com a boca fechada só pela mente, porque senão... E eu vou ter que fazer esse treinamento, então. Eu também. 5 minutos. Então, os agradecimentos que fazemos a Selma, vamos convidá-la mais vezes para falar, porque foi muito bom. O direcionamento das perguntas e respostas que ela fez foi muito importante. Agradeço de todo o coração o tempo que você nos deu, deixou seus afazeres, tomar conta dos seus netos, e sempre peço a Deus que lhe dê muito mais, muito mais. E une meus agradecimentos por você estar projetando tudo isto. As suas palavras de despedida são...
Olha, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram. Vocês não conheciam, né, a tagarela que eu sou na realidade, né? Vocês me conhecem muito pouco. E a Priscila falou isso, que eu ia conhecer essa parte tua. Elas conhecem muito bem como eu sou tagarela. Às vezes até lá. Então, gente, por isso que a gente se dá super bem. Porque ela fala muito e eu falo mais ainda. Então dá tudo certo. Eu agradeço a vocês por essa confiança que vocês tiveram em mim de fazer essa palestra. Agradeço mesmo. Muito obrigada. E agradeço a Deus de ter tido essa oportunidade, né? Isso mesmo. Bom, Yuri. Oi. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos aí. E só fazer um comentário, que eu não vou desligar sem fazer esse comentário, não. Eu quero falar ainda. Tudo bem. O Osmir falou do Ricardo, tal, do jardim lá, realmente está bonito, mas eu estou só imaginando quem que ele está levando para ajudar ele a tirar os bigatos lá da árvore, porque ele morre de medo. Eu só não sei quem que está tirando. Ele está fazendo exercício conta própria e ele mesmo está tirando. Bem, eu agradeço esta oportunidade que Deus nos dá, a intuição que os nossos mentores nos deram de a gente estar se relacionando. Brincadeiras é muito importante, já dizia nosso irmão João Guilherme. E quero dizer que para a próxima sexta-feira teremos aqui o nosso querido Falcone, o meu irmão Falcone, lá de Juiz de Fora. Ele foi comigo lá para a Pensilvânia. Nós fizemos muitos testes e exercícios sobre a doutrina espírita no campo da mediunidade, da neurociência, e eu só tenho que agradecer a presença dele aqui. Ele vai falar um tema muito importante: o perdão leva à cura. É uma coisa assim, eu não estou bem no certo, mas é isso. Tem até um livro dele que é muito importante. O Falcone é uma pessoa muito dedicada à doutrina espírita, é presidente da FIAC, Fundação Espírita Allan Kardec, tem programas de rádio lá em Juiz de Fora, é convidado para falar com o Brasil inteiro. Bem, Falcone, te aguardamos. E aqui estamos nós mais uma vez para te agradecer, Senhor, por este dia, por esses momentos, e para vos pedir que a tua paz esteja, através de Dr. Bezerra de Menezes, sendo levada para todo local onde houver a dor, a lágrima e o sofrimento, principalmente pelos nossos irmãos indígenas que estão sendo dizimados com o coronavírus, pela falta de responsabilidade de muitas criaturas. Que Deus, Cristo e caridade seja conosco nesta noite. Boa noite a todos os meus amigos e até a próxima. Até Boa noite. mais. Tchau, tchau.